Bem, pessoal, vamos responder a pergunta por que já é seguro parar de usar máscara, né? Na maioria dos ambientes, né? Primeiro, você tem que entender o seguinte: quando a gente começou a fazer vídeo, a gente tentou explicar alguns conceitos, né, de medicina baseada em evidência, epidemiologia, né? Porque esses são justamente os conceitos que são mais relevantes, né, de todo a lógica do que a gente faz na medicina, né? Na maioria das vezes, quando a gente fala que uma coisa dá para fazer, não dá para fazer, ou por exemplo, não precisa mais usar máscara, ou precisa usar máscara, é justamente baseado nisso, né? Em princípios científicos, né? Um dos primeiros parâmetros assim, do princípio científico é justamente você entender o motivo, a lógica daquilo, né? Mas não adianta nada você entender a lógica se você não comprovar que aquilo tem evidência científica, né? No uso da máscara foi a mesma coisa. No início do uso da máscara, muita gente questionou, porque foi tudo muito rápido, né? Disse, tem que usar máscara, e máscara em todo lugar. Ninguém nunca tinha visto isso. E gerou uma série de questionamentos, né? Naturalmente, foram se comprovando várias utilidades da máscara. Óbvio que algumas delas a gente sabia que era mais frágil, né? Mas mesmo assim era melhor do que não estar usando, né? E, de um modo geral, quando se trata de ordenação, né? Organização populacional de grandes grupos, que as pessoas têm suas vontades, seus desejos, né? Aceitam ou não aceitam, é sempre muito complicado. E aí, por isso que sempre tinha interface, né? De ciência, né? De orientação, do uso da máscara, tudo isso, e também de política, porque vão ser os agentes públicos que vão dizer usa, não usa, dizer que tipo de punição. O cientista não vai analisar isso, né? Ele vai dizer, ó, usar máscara te protege contra a Covid, ponto. Né? Como é que vai usar, como vai usar, se vai punir, se vai restringir, se vai obrigar, se vai multar, isso aí é parte muito política mesmo, né? Que é a lógica do ser humano, né? Ciências sociais, essas outras coisas, né? Ponto. Esse é o primeiro aspecto. Né? Isso aconteceu durante a pandemia com o uso de máscara. A retirada está sendo bem semelhante, né? Na maioria dos locais do mundo inteiro, se percebeu o seguinte: foram caindo o número de casos de Covid, aumentando a proteção da população baseado na vacinação. As mutações ficaram-se mais leves, menos casos de morte, menos casos de internação. Tudo isso combinado, vocês viram que não é só um fator que a gente está falando. Tudo isso combinado deixou seguro começar a se tentar retirada da máscara. E o que é que fazia? Se fazia uma medida de retirada e via a consequência daquilo. Por isso que muitas vezes a retirada ela foi feita gradual. Tiveram locais, como aqui no Brasil, tirou em local aberto, manteve em avião, manteve em locais fechados, tudo isso. Depois viu que realmente nesses locais fechados já estava mais seguro, porque caiu o número de casos, e ordenou que poderia ser retirado. Tudo isso, né, é muito interessante, porque na ciência, assim, tem uma frase que diz assim, em medicina, nem nunca, nem sempre, né? Porque você nunca vai dizer, com certeza é seguro. Você vai dizer, parece ser seguro, vamos metrificar. Então vamos ver o que é que está acontecendo. E realmente foi acontecendo, continua caindo. Além disso, vão ter medidas, como, por exemplo, a retirada da máscara, que vão ser de âmbito pessoal. A gente ainda vê hoje na rua, em ambientes fechados, em todos os lugares, pessoas que continuam usando máscara. Eu falei com vocês, na minha situação, eu vou usar em algumas situações, como hospital, que ainda está obrigado, né? Transporte público eu acabo não utilizando, né? Avião, vou utilizar também. Mas todos esses locais, né, de um modo geral, vai ter a ordenação dos órgãos públicos, que no caso do hospital ainda continua, os hospitais obrigam, então você tem que usar máscara nos hospitais, é compreensível, lá vai estar gente infectada, o pessoal está gripado, então a série de proteções a máscara dá. Então eu acredito que no hospital talvez o que vai render mais, ou de repente vai ser uma nova cultura das pessoas utilizarem a máscara no hospital. Eu provavelmente vou tentar utilizar. Né? Talvez um consultório externo e tal, como eu estou aqui, eu flexibilize quando for permitido, né? Mas hoje eu imagino que a gente vai utilizar por muito tempo ainda, né? Avião, tem uma filtragem muito boa no avião, já tem trabalhos mostrando que é muito raro, por exemplo, a pessoa quando espirra, isso e aquilo, a filtragem acaba protegendo, é muito raro a pessoa estar infectada, por isso que avião, apesar de ser um ambiente tão fechado, se utiliza. Talvez com alguém do lado, aí sim. Por essa situação que eu acabo utilizando dentro do avião. Se tem alguém do lado, você está muito perto de uma pessoa da outra, né? Hoje em dia os espaços estão muito curtos, né? Então acaba que é um risco, eu me sinto mais seguro, né? E situações, se eu tiver um ambiente fechado, com muito idoso, muito isso, eu acabo indo para o hospital, tudo isso. Aqui em São Paulo o clima está seco, a voz fica meio rouca, vocês devem perceber, né? Então tudo isso, às vezes eu fico com aquele pigarro, me sinto mais seguro utilizando. Basicamente essas situações. Do ponto de vista científico, está assim comprovado que dá para a gente retirar máscara. A maioria dos países da Europa, Estados Unidos, né, aqui no Brasil também, sem nenhum repique de novos casos por isso. O que é que vai mudar essa lógica? O que é que pode acontecer que vai fazer as pessoas mudarem essa lógica? Se a gente começa a aumentar a ter casos. Outra segurança que dá, que lá atrás a gente vê muita mutação, subvariante, uma série de coisas que a gente não tem visto
Tem muito tempo que a gente não vê surgir uma nova subvariante, nada disso, ou variante, né? Também dá uma segurança. Outro fator também positivo é que as vacinas já atualizadas contra a Ômicron chegaram, aprovada no Reino Unido, né? Estados Unidos, Europa, União Europeia também, e aqui no Brasil está para a Anvisa aprovar. Ou seja, você percebe que são só notícias positivas que a gente tem, que dão a segurança da gente retirar. Vamos ainda por outros aspectos. Muita gente fala assim, Júlio, mas por que não manter a população utilizando máscara, tudo isso, né? Por que essa questão de retirar? Vários fatores, né? O primeiro fator é que o ser humano é um ser social. Então a interação pessoa para pessoa, ver as emoções, tudo isso é relevante para o ser humano. Então é interessante você estar vendo o rosto das pessoas, estar vendo a reação, sentindo isso, né? Muita gente não sabe, mas assim, a interação social é algo indispensável para o ser humano. Tem vários trabalhos mostrando, né, que pessoas, né, se você for tirado do seio da sociedade, contato com pessoa, por isso que às vezes eu tenho um paciente que está com um transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, ele vai se fechando, isso prejudica o cérebro, prejudica uma série de coisas. Inclusive, né, além dessas medidas, tem a medida do custo, né? É pago a máscara, né? Você gasta, né? Uma série de coisas para isso. E além disso, tem um aspecto do controle também. Quando o Estado diz que você tem que usar máscara, vai ter algum tipo de fiscalização, alguma coisa dessa. E para os próprios estabelecimentos também. Então, tudo isso fala muito a favor da gente retirar a máscara. Eu tenho muito seguidor aqui que é brasileiro no Japão, que comenta, aqui todo mundo usa e tal. Realmente, tem muita coisa cultural ainda em alguns locais que eu acho que para o Brasil veio para ficar, que vão ter pessoas que vão se sentir mais seguras e vão continuar usando máscara por muitos anos. Eu acredito que isso veio para ficar. Por quê? A pandemia, isso não é só na pandemia, se a gente tiver exemplos de guerra, né? Situações que mudam de forma drástica o relacionamento da sociedade, normalmente ela deixa algumas cicatrizes. Quando eu digo cicatriz, não é tanto, vamos dizer assim, emocional só, mas no aspecto de segurança. Então eu vejo muito paciente meu, eu falo assim, eu uso máscara, aqui nos comentários também, eu uso máscara o tempo inteiro, me sinto mais seguro, me sinto bem, não estou pegando gripe, não estou pegando resfriado, estou excelente, ótimo. Isso vai te prejudicar? Não, só esse aspecto que eu te falei. Do custo, o aspecto do relacionamento interpessoal, né? Tanto que se você for ver, não é à toa que tem vários trabalhos mostrando a relevância disso, do contato, de perceber as emoções, de se mostrar um sorriso, tudo isso impacta no relacionamento entre a gente. Mas um prejuízo maior de saúde, isso provavelmente não vai existir, não. Tá bom? Como eu te falei, tem culturas como a japonesa, aquilo que você vê metrô, você vê fotos antes de pandemia, e agora que continua, as pessoas têm a rotina e a cultura de estar utilizando isso. Então, se você ficar seguro, tá? Não vai prejudicar a sua saúde, não vai causar mal nenhum. O que eu falo, e aqui nos comentários até as pessoas melhoraram um pouco, é assim, não deve inventar história para o outro lado, porque você quer defender a máscara, você dizer que é por causa de política, eleitoral, nada disso. Nada disso tem evidência, porque o mundo todo está parando. O mundo todo deixou de usar, os indicadores de todos os comitês estão dizendo que estão caindo o caso. Então não tem relação nenhuma com a eleição, nada disso aqui no Brasil, é uma coisa global, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.